Tem um horário em que a ansiedade gosta de aparecer. É quando tudo fica quieto. Você deita. O corpo para. Mas a mente acelera. De dia, a correria distrai. À noite, a alma cobra. E aí começam os filmes. E se der errado? E se eu perder? E se eu não aguentar? O silêncio vira palco. E o medo vira narrador. Mas entende uma coisa. Ansiedade não é previsão. Ansiedade é tentativa de controle. É o coração tentando segurar o amanhã com pensamentos. Como se pensar muito fosse impedir a dor. Só que isso só aumenta o peso. Você não foi criado para carregar o futuro nas costas. E quando você tenta, a noite vira batalha. Por isso, antes de dormir, você precisa de entrega. Não uma entrega genérica, apressada, mas uma entrega que dá nome ao medo e coloca Deus no centro. Hoje você vai aprender a fechar o dia com paz, não com pânico. E você vai sair daqui com uma oração curta, bíblica e direta, para fazer antes de dormir. Muita gente só consegue descansar quando tudo se resolve. Mas isso é impossível. Sempre vai existir alguma coisa pendente. Paz bíblica não é a ausência de problemas. Paz bíblica é a presença de Deus governando dentro de você. Por isso Filipenses diz que a paz guarda o coração e a mente, mesmo quando a situação ainda não mudou. E essa paz não é anestesia emocional. Ela não apaga a realidade. Ela reposiciona a realidade. Você continua sabendo que está difícil, mas deixa de ser dominado por isso. E o segredo é simples. Em vez de você guardar o problema, você entrega o problema ao Pai. Quando você aprende esse tipo de paz, a noite muda. Você para de deitar com a mente ligada no medo e começa a deitar com o coração firmado em promessa. E promessa não é autoajuda. Promessa é palavra. Palavra que sustenta quando a emoção não sustenta. A ansiedade começa como um pensamento solto e termina como prisão mental. Por isso, entregar é trabalhar com clareza. Não é só dizer, Deus, me ajuda, e pronto. É nomear. É tirar do escuro e colocar diante do Senhor. Porque o que fica sem nome, cresce. E o que é trazido à luz, perde força. Então, o jeito certo de entregar é este. Transformar preocupação em oração específica. Em vez de eu tô ansioso. Diga assim, Pai, eu entrego a minha saúde. Eu entrego a minha família. Eu entrego as minhas finanças. Eu entrego essa decisão. Isso corta o ciclo do pensamento repetido. E depois da entrega vem a troca. Você troca o pensamento pelo verso. Você não deixa a mente vazia. Você enche a mente de promessa. É assim que a paz começa a guardar você. Quando a palavra ocupa o lugar do medo. Existe uma frase bíblica que funciona como uma chave. Para fechar o dia. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa frase não é superstição. É postura. É escolha. Você está declarando quem governa o seu coração. Antes de dormir. Quando você repete essa verdade com calma, você treina a mente a parar de correr. Você lembra a si mesmo. Eu não controlo o amanhã. Mas Deus é fiel. E no lugar do controle, você coloca confiança. Isso muda o corpo também. A respiração desacelera. O peito relaxa. Faz dessa frase o teu amém da noite. Não como ritual vazio, mas como lembrança viva. Porque quando a última palavra do dia é promessa, o seu coração começa a dormir com direção, não com desespero. Quando a mente dispara, você precisa parar de lutar no nível errado. Não adianta discutir com a ansiedade por horas. Você precisa interromper o ciclo. Primeiro, reconheça o disparo. Segundo, respire devagar por 30 segundos. Terceiro, volte para a entrega específica. Depois, use um limite santo. Diga para você mesmo, em voz baixa, eu vou tratar disso com Deus amanhã. Isso não é negar responsabilidade. É negar pânico. Você está escolhendo descansar para ter clareza. Porque decisões feitas de madrugada, no medo, quase sempre pioram tudo. E se o pensamento insistir, volte para a palavra. Repita um verso curto, simples, como âncora. A mente precisa de direção. E a palavra dá direção. Quando a emoção quer te arrastar. Agora eu quero te dar um ritual simples. 3 linhas no papel, antes de dormir. Linha 1. Hoje eu entrego, e você completa. Linha 2. Hoje eu agradeço por, e você completa. Linha 3. Amanhã eu obedecerei em, e você completa. Isso organiza coração, mente e passo. E não é psicologia barata.
É espiritualidade prática. Entrega combate ansiedade. Gratidão combate desespero. Obediência combate estagnação. Quando você faz isso por alguns dias, você percebe, a noite deixa de ser tortura e vira descanso. E o mais bonito é que isso treina sua fé sem barulho. Você não precisa de um grande evento. Você precisa de constância. A constância vira alicerce. E alicerce segura a casa, quando o vento volta. Agora eu vou te guiar numa oração curta. Respira. Se você puder, feche os olhos. Não apresse. Deus não está com pressa. Ele está presente. E presença é o que você mais precisa agora. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha ansiedade diante de Ti. Eu entrego os pensamentos que me perseguem. Eu entrego o medo do amanhã. Guarda meu coração e minha mente com a Tua paz. Me dá descanso. Me dá confiança. Eu declaro, em paz eu me deito e durmo, porque o Senhor cuida de mim. Agora, eu renuncio ao controle e recebo a Tua direção. Sustenta minha casa. Sustenta minha família. Sustenta meu interior. Eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para acordar diferente, você precisa encerrar a noite diferente. Não é só dormir. É descansar. E descansar é uma decisão espiritual. Eu entrego. Eu confio. Eu paro. Amanhã, quando você acordar, não corra pro celular. Faça 2 frases. Uma de gratidão e uma de direção. Diga: Pai, obrigado por mais um dia. E depois, me guia no próximo passo. Parece simples demais, mas muda o eixo do coração. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo presença. E presença muda a forma como você enfrenta o dia. Se você praticar isso por uma semana, você vai perceber. A ansiedade não some como mágica, mas perde autoridade, porque o seu coração aprende um caminho. E quando o caminho é bíblico, ele sustenta, um dia de cada vez, com Deus no centro.